Você devolve o carrinho do supermercado depois que você termina de fazer sua compra? Ou você deixa largado lá no estacionamento, atrapalhando a vaga de alguém? Hoje eu quero falar sobre pequenas atitudes do nosso dia, da nossa rotina, que nos diferenciam como discípulos de Cristo, como homens seguidores de Cristo. Porque não é nos grandes gestos, nas grandes ações do nosso dia, que a gente demonstra se nós somos discípulos. São nos pequenos gestos, são nas pequenas coisas. E eu trouxe essa analogia do carrinho do supermercado, porque é algo que eu vejo no dia a dia e é algo que eu adotei para mim e que eu tento usar para todas as áreas da minha vida. Esses pequenos gestos que podem fazer a diferença na vida do meu próximo. E antes de mais nada, eu gostaria de dizer que, diferentemente como a gente aprende, o amor, ele não é um sentimento. O amor bíblico em si, ele não é um sentimento. O amor é uma decisão. O amor é quando eu decido fazer algo pelo meu próximo, é algo sacrificial que não depende do meu sentimento. Não depende se eu gosto de uma pessoa, não depende se eu odeio aquela pessoa, não depende desses tipos de sentimentos. O amor, ele realmente é uma decisão. Então, o amor bíblico, ele não é algo abstrato. O amor bíblico, ele é traduzido em pequenos gestos, em pequenas decisões do nosso dia a dia. Então eu queria fazer essa pequena reflexão que diz respeito ao carrinho do supermercado. Então o que seria isso? Imagine o seguinte, você chega no supermercado, você está procurando uma vaga num supermercado muito concorrido da sua cidade. E aí você chega lá, encontra uma vaga, porém quando você se aproxima, tem um carrinho de compras obstruindo aquela vaga. Quando você se depara diante disso, você se sente frustrado. Você até critica a pessoa que deixou aquele carrinho lá, né? Por que essa pessoa fez isso? Por que essa pessoa não foi lá e devolveu o carrinho no lugar devido do carrinho? Então você fica rodando aquele supermercado, rodando, e às vezes você encontra mais uma vaga, mas aquela vaga está obstruída por outro carrinho e você começa a se irritar, começa a perder o seu tempo, até que finalmente você acha uma vaga. E o mais engraçado disso é que isso causa um efeito cascata. Imagine, você chega ali, acha uma vaga, mas aquela vaga está obstruída por um carrinho de compras, só que atrás de você também tem outra família esperando para estacionar. E aí aquela família também vai ter que esperar por você, até você sair do carro, tirar aquele carrinho ou procurar outra vaga, e aí ela vai perder o tempo dela também, e assim por diante, vai gerando efeito cascata, todo mundo vai sendo prejudicado, quando seria muito melhor você já chegar e encontrar todas as vagas desobstruídas, vagas que estão ali, e você poderia estacionar o seu carro sem problema nenhum. Eu não preciso abandonar largado ali. Olha como seria muito melhor. Simplesmente porque uma pessoa decidiu que o tempo dela é mais precioso do que o do seu próximo. Então a pessoa que deixou o carrinho dela ali, ela não quis levar o carrinho dela para o lugar porque ela decidiu que o tempo dela era mais valioso, que ela tinha coisas mais importantes para fazer e que a pessoa que chegasse ali era problema dela, ela que se vire para encontrar uma vaga, ou ela que se vire para tirar o carrinho dali. E aí que entra o amor. O amor é uma questão de decisão. Por que eu não vou mais deixar o carrinho ali? Porque eu sei que aquilo vai prejudicar o meu próximo. Eu sei que aquilo ali vai gerar um desgaste e eu não quero gerar isso para uma outra pessoa. Eu termino, uso o carrinho que o mercado me emprestou, faço as minhas compras, coloco no carro e devolvo no lugar que eu peguei. Essas pequenas atitudes que nos diferenciam como homens de Deus. Eu estou dando um exemplo do carrinho, mas você pode pensar em outros exemplos do dia a dia. Então eu sei que deixar o carrinho ali vai prejudicar o meu próximo e eu não quero prejudicar o meu próximo. Essas pequenas atitudes mostram a quem eu sirvo. E o evangelho que Jesus nos ensina é o servir ao nosso próximo. Nós precisamos servir ao nosso próximo, precisamos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Isso é uma atitude de amor. Então essa é a humildade que Cristo nos ensina. A humildade de saber que o meu tempo ele não é mais precioso do que o do meu próximo. É saber que eu posso fazer pequenos sacrifícios no meu dia a dia, eu posso fazer pequenos sacrifícios do meu tempo em prol do meu próximo. Eu preciso fazer a minha parte de forma honesta, eu preciso fazer a minha parte de forma justa, eu preciso fazer a minha parte de forma íntegra, mesmo que isso me custe algo. Mesmo que isso tenha um preço, eu tenho que pagar algum preço por isso. Isso me lembra muito lá de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Isso é considerar o meu próximo superior a mim. Eu estou fazendo algo por ele
que eu sei que eu gostaria que fizessem para mim também. Então isso é uma atitude de discípulo de Jesus. É você realmente decidir amar. É você realmente decidir perdoar. Eu não preciso ter sentimentos para isso. Imagine só, é possível você amar todo mundo? Não tem como você amar todo mundo. Se alguém chega para mim e me pede uma informação, o que custa eu levantar do lugar que eu estou, prestar uma assistência a ele? Por que eu preciso desprezar aquela pessoa? Eu não preciso desprezar ela, eu ajudo ela. Eu preciso ter humildade, eu preciso servir sem necessariamente ser visto. Eu não preciso ser visto. A frase que governa esse mundo é: você precisa antes parecer do que ser. É isso que você ouve o tempo todo. Mas o Evangelho de Cristo é diferente. Primeiro você precisa ser. O parecer, não necessariamente. Porque quem olha nossos corações é Cristo. Precisamos pensar nos outros do que pensar em nós mesmos. É um desafio. Isso realmente é desafiador. E é por isso que o Evangelho, às vezes, ele não é atrativo. Porque o Evangelho, ele é você renunciar a si mesmo. O Evangelho é você deixar suas vontades em prol do seu próximo. O Evangelho é você reconhecer que você não é melhor do que ninguém, que você não é superior do que ninguém. É por isso que é desafiador ser um seguidor de Cristo. É difícil, mas esse é o nosso desafio diário. É isso que precisamos buscar todos os dias. Esse precisa ser o nosso farol. Olhar para Cristo, agir como Ele agiu, servir como Ele serviu. O mundo precisa de pessoas assim. O mundo precisa de homens assim. Não numa geração narcisista que pensa em si mesma, numa geração que não sabe o que é o amor verdadeiro, o amor bíblico. Essa geração que só conhece o que são paixões carnais. A gente, como homem de Deus, precisa eliminar isso da nossa vida. Esse é o verdadeiro estilo de vida de quem segue a Jesus Cristo.